Lucas 7, do 36 ao 50. Aqui é quando Jesus é ungido pela pecadora. Na versão NVI está assim: quando Jesus é ungido pela pecadora. Essa versão que você está lendo está na NVI. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou por detrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés e com as suas lágrimas, depois enxugou com os seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. É uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, ele perdoou a dívida de ambos. Qual desses amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que a quem foi perdoado a dívida maior. Jesus disse: julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo: os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados foram perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar-se: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: vá, a tua fé te salvou, vá em paz. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra diante de Ti, Pai. Que essa palavra venha como uma flecha nos corações aqui nessa manhã, Pai. Que nós possamos aprender, Pai, como ter um coração grato a partir desse ensinamento dessa mulher, Pai, considerada pecadora, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa os nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Então, essa mensagem que o Senhor trouxe no meu coração, nós estamos nessa série de mensagens com o tema gratidão. E o texto que Deus colocou no meu coração foi esse, dessa mulher, que para mim, ela gerou algo memorial. Ela gerou algo que realmente tem que ser contado para todo mundo. E é muito interessante que você pega essa porção da Bíblia em especial, ela é citada nos 4 evangelhos. Em Mateus, ele está lá em Mateus 26, ele conta essa história. Em Marcos 14, em Lucas, que a gente leu aqui, foi em Lucas 7, e em João 12. Mas é interessante que a gente vê que em cada evangelho eles citam de uma forma. Não é que está se contradizendo, mas o que acontece? Alguns dão mais detalhes. Como eu já falei aqui, se eu pedisse para alguém citar algum momento do culto, pegar 4 pessoas aleatórias que nem nos evangelhos aqui, cada um ia citar de alguma forma. Não que seria mentira ou algo falso, mas cada um teve a sua perspectiva, a sua visão. Então aqui é interessante que nós vemos que uns têm uma visão e outros têm outra. Só que isso ele pega e dá mais riqueza ao texto. Tanto que se você for ver, aonde a gente leu em Lucas, ele diz que era uma pecadora. Já em João, ele diz assim, 6 dias antes, ele inicia assim dizendo, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então aqui ele já traz o início dizendo, opa, o local aonde ele estava pregando, aonde ele estava indo, dava alguns indícios das pessoas que estavam ali.
E ele diz assim: ali desceram para fazer um jantar de honra. Daí aqui outro detalhe que ele diz: Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa. Então Maria chegou com o seu perfume. Então aqui nós vemos que essa pecadora a qual eles estão dizendo, os fariseus estavam chamando, o próprio Simão, que foi aquele que convidou, ele chama ela de pecadora, era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Então nós vemos assim que um dos princípios da gratidão é estar aos pés do Senhor. Essa mesma Maria é aquela que Jesus repreende a sua irmã, dizendo: ei, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitos afazeres, sendo que uma coisa lhe importa, que é estar aos pés. Ou seja, quando Jesus está no local, nós precisamos realmente se assentar, ouvir a sua palavra, render gratidão. Então era dessa mulher que ele estava falando. E nós vemos aqui nesse texto que eles convidaram, esse convite para Jesus não era um convite normal, era um convite meio que duvidoso, porque eles queriam convidar ele para esse jantar, para essa ceia, para pegar ele em alguma coisa. Se você começa a ler ali, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, estavam vendo alguma maneira de pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus para prender, matar e fazer o que eles fizeram. E eles iam, chamavam ele para isso. Então nisso foi a mesma coisa. Ele convida, Simão convida, e a gente vê que ele pega e já começa a julgar. Porque quando ele vê essa pecadora, Maria, fazendo aquilo, derramar um nardo puro ali, que era como que eu posso dizer, um perfume caríssimo, ele já fica todo, devia de vender, devia de dar aos pobres. Em alguma outra versão ele fala, quer ver em qual versão? Em Marcos ele fala sobre isso, ele fala que 300 denários era o que valia aquilo, então ele precisava vender aos pobres. E só que daí Jesus pega e põe aquela parábola ali para eles, põe aquela visão dizendo que quem muito foi perdoado, muito ama. Ele fala que devia 2 pessoas, aí se eu perdoasse os 2, quem me amaria mais? Ele falou: obviamente aquele a quem você perdoou que devia mais. E realmente ele fala: julgou bem, Simão. E essa palavra, quando ele fala julgou bem, ela fala um pouco ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos na igreja só julgando. Nós estamos como os fariseus, nós estamos aqui na igreja julgando: a luz não ficou vermelha hoje, não aconteceu aquilo, tal pessoa correu, olha a roupa daquele ali. Então nós temos que cuidar com isso, com o julgamento do nosso coração. E o fariseu, ele estava ali, o mestre estava no local, de vez ele estar aos pés. A outra vez que Jesus repreendeu, ele repreendeu a irmã dela, que estava preocupada. Tanto que no início desse texto, se você ler ele a partir de João 12 ali, ele fala que ela estava servindo, enquanto Lázaro estava à mesa. Então já era como que eu posso dizer? Vamos dizer que era o ministério dela servir. E até no culto de ação de graças eu vou pregar sobre Marta e Maria, eu já vou deixar um spoiler, só que com uma outra temática. Então nós vemos que Marta estava ali servindo, e tudo bem, por isso que nós precisamos das pessoas que servem. Mas quando Jesus está à mesa, só uma coisa importa. Quando Jesus está no local, só uma coisa importa. Então ele repreende ele e faz isso. E ainda depois, no final, ele fala que os pecados delas estão perdoados. Daí é a hora que o resto das pessoas, os convidados, começam a ficar bravos ali. Ei, quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Porque é só Deus que pode fazer isso. E daí eles não entendiam que ele era o verbo vivo, que ele era o verbo vivo que estava ali entre nós, né? Então eles não entenderam. Então nós vemos que essa história, ela nos ensina realmente o que é ter um coração grato, que é o tema dessa mensagem. O valor de um coração grato. O valor de um coração grato é o tema dessa mensagem. Nós precisamos ver, e nós vamos enxergar aqui, a partir de alguns tópicos que eu criei na mensagem, como você tem um coração grato, vendo essa história de Maria, vendo essa história dessa pecadora, ou seja, dessa ex-pecadora, porque a gente já rotula, né? Jesus, ele não vê a gente assim, a mulher que realmente estava em pecado, mas Jesus perdoou ela de todos os seus pecados ali, porque ela teve um coração grato. E o primeiro tópico que
que eu queria trazer para vocês é a gratidão que rompe barreiras. A gratidão que rompe barreiras. Em Lucas lá, né, no 7, 37 e 38, ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher, que é a Maria, essa pecadora, trouxe um frasco de alabastre com perfume e se colocou por detrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas e depois enxugou com o seu cabelo. E depois ungiu com perfume. Então nós vemos aqui que no contexto judaico, as mulheres elas eram bem realmente excluídas. No contexto da época, as mulheres eram excluídas de lá. Então, para ela, por isso que eu coloquei romper barreiras, para ela chegar até Jesus, ela ficou sabendo que na casa de Simão ia ter, né, esse jantar para Jesus, e como Jesus, vamos dizer assim, na época era muito famoso, todo mundo queria estar onde ele estava. Porque eu me perguntei assim, mas como que ela estava lá? Como que ela conseguiu entrar lá? Será que essas festas eram restritas só para eles? Então o costume da época era assim, se o convidado era teu conhecido, você podia ir. Eles eram da circunvizinhança ali, e isso é dito no texto também. Então ela foi lá, teve que romper barreiras, entrar lá e desafiar até a própria religião deles, a religiosidade deles, e quebrar, né, o vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo. Mas ao chorar aos pés de alguém, era um sinal de extrema humildade. Enxugar os pés com os cabelos, algo escandaloso, mostrava total rendição e gratidão. Então nós vemos ali que ela fazer aquilo que ela fez foi um total sinal de gratidão, que ela estava ali se rendendo a Deus, porque a mulher até ela soltar os cabelos publicamente naquela época era algo escandaloso, ela não podia, né? Então ela foi lá e fez aquilo, quebrando toda a religiosidade, sabe, quebrando todo o protocolo que tinha ali, ela fez isso, sabe. E eu queria contar aqui um testemunho rápido, né, de como a gente às vezes tem que romper, né, nessa área assim, para que a gente possa ter essa gratidão, porque a gratidão ela rompe todas as barreiras que precisamos. E eu tive que romper algumas barreiras para realmente sair do catolicismo, sabe. Quando eu estava no catolicismo, né, eu fui criado ali no catolicismo, e para mim virar crente, né, não é virar que o pastor falou, não é assim, cara, chegar e vou virar crente, não. Sabe, você tem que romper algumas barreiras da religiosidade, da tradição. A tradição é pior que a religiosidade. Romper a barreira com quem? Com os amigos, com os familiares, todos os familiares católicos, alguns ainda. Mas o que acontece? Eu tive que romper as barreiras, indiferente. Só que eu me identifiquei com essa pecadora, eu me identifiquei com essa mulher, porque como diz ali, quanto mais foi perdoado, mais se ama. Então eu sou aquela pessoa que muito foi perdoada. Eu entendi o quanto Deus me perdoou. Quando você vai e vira crente, que nem dizem, as pessoas já começam a falar, agora, quero ver até quando, será que vai vingar? Isso daí é só fogo de palha. Então a gente tem que romper. Eu não sei quais são as barreiras que você precisa romper, eu não sei o que você precisa romper hoje, para que você possa ser mais grato a Deus, sabe. Eu sei que tem algo que você precisa agradecer, que às vezes você não consegue avançar, seja na tua família, seja com teus parentes, com um amigo, mas principalmente a Deus. Nós precisamos entender que Ele é o autor da vida, sabe. Só por isso, só por respirar, pelo fôlego de vida, sabe, só pelo fôlego de vida você já tinha que agradecer. Nossa, que sol lindo, Deus, hoje está maravilhoso, essa semana inteira é chuvosa, olha que domingo, o Senhor deu um presente para nós, sabe. Uma pessoa agradecida, ela consegue agradecer em tudo, ela consegue olhar ao lado bom das coisas, ele consegue entender Tessalonicenses que diz em tudo dai graças, sabe. Você entender que, tem males que vem para bem. Eu já preguei sobre isso, mas em outras palavras, estou dizendo um ditado popular, mas na palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos entender e ter esse coração agradecido, romper algumas barreiras que às vezes é dentro de nós mesmos, que nos limita a avançar para o
próximo nível. Às vezes nós chegamos aqui e é uma época de você começar a recalcular a rota. Você fala, coloquei isso para fazer, não fiz. Falei que ia fazer aquilo, não fiz. E se você pegar e começar só, como que eu posso dizer, murmurar em cima daquilo, começar só a se lamentar, você vai paralisar. Mas não, você vai falar, Deus, a partir de tudo, eu estou aqui. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família. Eu perdi o emprego. Obrigado também, eu sei que você tem coisa melhor. Sabe, você tem que ser otimista e profetizar. Se eu estou nessa situação é porque o Senhor quer. E eu sei que você está no controle. E eu sei que você vai me levar para aquilo que o Senhor tem escrito para mim. Então nós precisamos romper a barreira. A gratidão, ela rompe barreiras e transforma vidas em histórias. Sabe, quando você rompe isso, a gratidão vai mudar a tua trajetória. Uma pessoa grata, você vê que ela prospera, as coisas dela acontecem. Por quê? Porque ela está colocando Deus acima de tudo. Ela consegue honrar as pessoas, porque diz o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai ser grato tanto a Deus quanto às pessoas, seja o teu chefe, seja aquelas pessoas que fizeram você avançar para o próximo nível. Sabe, porque a gente tem que ter esse coração grato para entender que você sozinho é difícil você chegar em algum lugar. Mas com Deus acima de todas as coisas, honrando as pessoas, aquelas pessoas que te ajudaram nos primeiros degraus, você sabe que é difícil para chegar lá no topo, que aquilo que você está sonhando, o topo que eu digo teu sonho, tua meta, mas é igual aquelas ilustrações que tem. O primeiro degrau é bem grandão, depois eles são normais, porque o primeiro degrau eu acredito que você tem que romper algumas coisas que estão te limitando, e você precisa ter ciência disso. E o segundo ponto aqui é a gratidão que oferece o melhor. Ou seja, a gratidão de verdade, ela oferece o melhor. Você não vai oferecer qualquer coisa. Quando você é uma pessoa grata, eu vou chamar o Brunão para ir comer lá em casa. Claro, em cima da tua limitação. Você não vai querer fazer o que você não pode, só vai agradar. E daí você vai se endividar. Mas não, eu vou fazer o que o Bruno gosta. O estrogonofe, ele gosta de estrogonofe, gosta de macarrão. O que você gosta? Então eu vou tentar fazer aquilo. Então você tem que dar o melhor. Quando você é grato, quando você entendeu, aquela pessoa me ajudou. Nada melhor do que eu fazer e ajudar ele. Sabe, eu vejo muito no trabalho. No trabalho, às vezes nós somos medíocres. No trabalho, às vezes nós somos realmente imprestáveis, eu vou usar esse nome, porque você só faz aquilo que te manda. E a palavra de Deus diz que se você fizer só aquilo que você te mandaram, você é um servo inútil. Então você sempre tem que andar uma milha a mais. Você sempre tem que fazer a mais. Ele pediu para você ir lá e fazer X coisa, traz essa caixa aqui para mim. Só que você viu que tinha umas coisas desorganizadas lá, você só trouxe a caixa e deixou aquilo lá. Já tinha algumas caídas ali. Não fui eu que fiz aquilo. Eu estou fazendo a minha parte. Não, coração grato, cara, esse trabalho aqui abriu portas. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu faço tudo como para o meu Senhor. A palavra diz isso. Colossenses nos ensina a fazer tudo como para o Senhor. Você não pode ser esse murmurador. Às vezes por isso que você não rompe e não muda, porque Deus que está vendo. A Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas a última palavra que prevalece é do Senhor. Que nós podemos plantar, fazer de tudo, mas quem dá o crescimento é Deus. Então quem vai dar o crescimento para você é Deus. Então não é você fazer o teu chefe, seu tal do puxa lá, não adianta. Você tem que ser aquele que vai fazer as coisas certas, não para se mostrar também, porque Deus sonda corações. Você está fazendo de tudo, mas está fazendo para querer, não que você não possa. Ou eu quero, estou almejando esse cargo, então eu estou fazendo, claro, mas não aquilo que você passar por cima de pessoas para chegar aonde Deus tem para você. Então se você crê que Deus tem isso para você, você vai chegar e você vai fazer da melhor forma. Então o teu coração tem que ser grato, e um coração grato oferece o melhor, seja no teu trabalho, seja no teu casamento, sabe, com a tua esposa, com a tua noiva, com a tua namorada. Você precisa dar o teu melhor. É bonito falar que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, mas Ele deu a vida por ela.
Sabe, nós precisamos entender, às vezes não, Malemar, faz isso aqui, você não quer fazer. Ah, vamos para tal lugar. Às vezes está lá, vamos usar o nosso exemplo, está lá, domingão, quero ficar depois. Domingão, depois do culto, quero ficar lá, comer e dormir. Porque a semana inteira corri. Daí a esposa chega lá, vamos para o parque. E daí vem o piazinho que é mais elétrico ainda, e 10 vezes mais do que a mãe que não quer ficar em casa. Não, vamos para tal lugar, vamos tal. E daí, às vezes você mesmo, sem querer, você vai. Porque você tem que saber que o relacionamento é isso. Você vai fazer pela pessoa. Se você quer casar para ser feliz, está tudo errado. Você tem que casar para fazer a outra pessoa feliz. E vice-versa. Claro que conforme você vai fazendo, vira recíproco. A pessoa também começa, não, então hoje ele está cansado, hoje eu nem vou pedir nada. Já estou dando um spoiler aqui. Hoje eu não vou querer sair, não, eu entendo. Passou aqui, virou a noite aqui, tentando colocar iluminação e fazer isso e aquilo e tal. Então você vai ver, quando você tem um coração grato, você vai tentar o teu melhor. Você vai fazer o melhor. E nós vemos ali que Maria, aqui eu coloquei João 12:3, que diz: então Maria pegou um frasco de perfume de nardo puro, que era muito caro. Eu achei legal aqui que ele coloca que era muito caro, ele diz que era caro. Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Então nós vemos aqui que o nardo era um perfume importado, extraído de uma planta chamada Nardotaxis jatamansi, nome cabuloso, quase falei línguas aqui, que cresce nas regiões montanhosas do Himalaia, principalmente no Nepal, Índia e China. Ele era extremamente valioso. Então esse perfume ele era extraído dessa planta que tem um nome estranho, e ele era muito caro. Aqui ele fala muito caro. Um pouco mais para frente ele fala que ele custava 300 denários. Então realmente era uma coisa que era valiosa, porque era importada. Nós temos que trazer lá do Himalaia, né? Estava ali no Nepal, na China e cadê outro lugar? Da Índia. Então era uma coisa que eles tinham que trazer. Imagine na época, você tem que importar coisas. Hoje a gente Shopee, sei lá quantos dias, direto da China mesmo, se eu não me engano, é 45 dias, né? Se você trazer, quando a gente compra e está aqui, né, alguns depósitos aqui no Brasil, por isso que é rápido. Mas se for vir de navio e tal, de navio, lá não, lá se marcaram 2 caras aqui, ó, Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia, indo, imagine quanto tempo, por isso que era muito caro. E aquela mulher chegou e derramou tudo. Não quero saber, vou quebrar o vaso aqui e vou derramar. Então ela entregou o seu melhor, ela não entregou qualquer coisa, ela não falou assim, meu patrão só falou para me fazer isso. Não, eu vou fazer a mais. Ela andou não só uma milha, 2, ela deu tudo dela. Sabe, e esse perfume era muitas vezes parte do dote de uma mulher. Isso aqui é como uma curiosidade. Era parte do dote de uma mulher, ou usado para preparar para o sepultamento. Então, às vezes era uma parte do dote quando eles iam casar, está aqui. E talvez ela estava guardando aquilo para o seu casamento. Então era uma coisa muito valiosa para ela. Podia ser isso. Ou eles guardavam para o sepultamento, ou seja, sabe que hoje a gente coloca o formol e tal, eles vão lá e dão banho no morto. Era tipo isso. Eles preparavam o corpo para o sepultamento. E nós vemos que numa das versões Jesus pega e fala isso. Jesus fala, porque Judas chega e fala assim, podia pegar isso daí, vender e dar para os pobres. Ele quis dar uma de fariseu, porque o fariseu é assim. A pessoa está fazendo uma boa ação, é que nem você quando vê a Virgínia fazendo uma coisa, para que tanta luz de Natal nessa casa? Para que isso? Sabe quando você está vendo uma coisa lá de um rico fazendo, você fala, por que gastar tanto dinheiro com isso? É quase isso que eles fizeram ali. Só que Jesus falou, os pobres, vocês têm todo dia com vocês. Só que eu já daqui a pouco não estarei com vocês. Então ela, de uma forma profética, estava sepultando, ungindo o corpo de Jesus. E é legal que a gente vê que realmente ela fez isso. Porque quando eles foram, Jesus morreu, colocaram lá na tumba e depois falaram, vamos lá, queriam pegar o corpo para ungir e já não estava mais lá. Ou seja, essa mulher fez isso antecipadamente.
Por isso que ela fez tem que ser falado os 4 ventos. E nós vamos ver isso na continuação. E aqui eu queria também dar um testemunho. Eu e minha casa tivemos que realmente renunciar a muitas coisas valiosas para nós, para viver o que estamos vivendo hoje na presença de Deus. Porque aqui nós vemos que ela faz uma renúncia de algo que era muito importante para ela, daquilo que era muito valioso para ela, como eu falei, seja para o casamento dela como um dote, ou seja para o sepultamento da família, de algum familiar. Então era algo muito caro, importado, que sei lá quanto tempo demorava para chegar. E por curiosidade também, esses 300 denários que ele fala, né, o valor do perfume equivale a 1 ano de um trabalhador. Imagine você pegar e pense 1 ano você trabalhando, você pegar tudo e joguei, acabou. Então era uma coisa muito valiosa. Então ela teve que renunciar. E o Evangelho não é o Evangelho de renúncia. É por isso que eu também quero dizer isso. Eu tive que renunciar a muitas coisas para poder viver o que eu estou vivendo hoje. Mas é o que eu quero. Eu quero viver aquilo que Deus tem escrito e planejado a meu respeito. Sabe, não tem como você servir a 2 senhores, a palavra do Senhor diz. Sabe, eu já contei isso aqui, mas eu vou trazer aqui de novo, sempre tem um que não sabe. Mas eu comecei a cortar cabelo há 17 anos quase atrás e tal. E tem a galera que me conhece aí, tinha um salãozinho bem pequeno lá na Avenida, aqui perto e tal, é 3x4 salãozinho. Eu falo que se 2 tivesse o Henrique trabalhou lá comigo, quando que a pessoa queria ir no banheiro, eles colocavam o lavatório lá, a pessoa que lavava a cabeça aqui, ficava com o joelho na porta do banheiro, porque já encostava ali. Daí o cara ia lá, não tem como você sair, ou um entrava no banheiro, ou tinha que lavar o cabelo. Tão pequenininho que era, tinha um sofazinho preto aqui, de lado, e cabia acho que 3 pessoas, só que se o terceiro ficasse ali, a minha bunda aqui praticamente encostava naquele cara quando ia cortar o cabelo desse lado. Então tinha que ser assim, quando fosse cortar, o cara tinha que levantar, o outro ia ali. Então era pequeno mesmo. Só que ali sempre na graça do Senhor, no começo eu não tinha graça do Senhor, eu por alguns anos conheci Jesus, mas começou a evoluir. Mesmo quando eu não era, eu tinha muito cliente. Sabe, a ponto de chegar no final de semana, as pessoas iam cedo ali, só conseguiam cortar de tarde. Não existia esse negócio de aplicativo e tal, e loucurada. Daí eu comecei a ensinar o Henrique, porque eu falei, cara, eu tenho que ser 2. Deus está prosperando tanto, mas eu preciso ser 2, porque a pessoa, todo mundo conta e tal. E daí fui indo, prosperando, montei um salão, tal, daí me chamaram para dar curso, comecei a dar curso numa escola, e as marcas, né, tipo chamando, daí fechei com uma marca. Daí fui para Balneário Camboriú, montei um salão, voltei, montei um salão aqui no Mirante, daí depois fui para o centro, ou seja, a minha carreira estava muito top, assim, só sendo top. E daí só que de repente Deus me chama, só que eu sabia que eu tinha chamado de ser pastor, e aquilo queimava no meu coração, e eu já tinha meus planos, falei, Deus, o negócio é você me prosperar nas minhas coisas, para mim poder virar pastor e ficar bem sossegado, né? Ele me chama para pregar no lugar, eu vou e tal, minhas coisas estão rendendo ali, e eu estou podendo pregar por qualquer lado. Só que daí chegou a hora que eu tive um salão que eu sempre sonhei no centro da cidade. Era um salão limpo, tudo do jeito que eu queria. Mas Deus pediu. Eu falei, se você quer ver isso, bem na época que eu estava sendo consagrado a pastor lá na Eleucano, Curitiba. Nessa época ele estava lá no aula e tal. E eu decidi, eu falei, eu quero viver para Deus, eu quero isso. Então eu tive que renunciar meu sonho, sabe aquilo que se fala, eu sempre sonhei com isso. Até a porta abriu. Eu tive que renunciar a isso para viver aquilo que Deus tem para mim hoje. Ah, pastor, mas todo mundo que vai virar pastor tem que parar de trabalhar ou largar o seu sonho? Não. Mas comigo foi assim. Sabe, comigo, como eu falei, eu me sinto como essa pecadora ali, essa Maria que está aos pés. Eu quero estar aos pés dele, não importa mais nada. A gente precisa de dinheiro para comer, para fazer as coisas, mas nada mais importa. Você chega numa fase que você quer viver isso, e a gente precisa renunciar várias coisas para poder ver aquilo que Deus tem. E uma gratidão genuína, ela não pede preço, ela entrega o melhor. Como eu falei, eu não quis entregar, Deus, isso, não, cara, era um sonho, era
era aquilo que você sonhou, você chegou no nível e daí, puf, não quero mais. Não é igual aquele cara que ganha Mega Sena e perdeu tudo porque ele quis perder. Tem muitas pessoas que falam, Jesus chama a pessoa, qualquer um e tal, não. Às vezes a pessoa quer ir para Deus quando ela já está falida, não tem mais nada, nada dá certo. E ali não, foi o contrário. Eu estava numa Sansão e eu decidi estar com ele. Eu me olho como o jovem rico aos contrário, graças a Deus. Porque quando você chega e tem, daí será que você vai manter? Quando você chega naquela fase, agora não, agora todo dia é só praia, só quero saber. Tem pessoas que são assim, elas só conseguem glorificar a Deus quando elas não têm nada. Porque quando elas têm, elas não querem nem vir para o culto. Quando elas têm, elas pegam, não, agora eu vou passear, vou sair com a minha esposa, e elas não querem vir e honrar a Deus, elas só querem estar na presença ali, quando tem uma dificuldade. E o jovem rico foi isso, chamaram ele no auge dele. A Bíblia diz que ele tinha muitas posses, e daí ele falou, se entristeceu no seu coração, porque tinha muitos bens, a Bíblia diz assim, e não quis seguir Jesus, sabe, mas eu não. Eu quis, falei, Deus, eu não quero que isso esteja no meu coração. O meu tesouro é viver para você. O meu tesouro é cumprir o meu chamado. Eu queria sim, o salão e tal, mas eu quero muito mais poder ser um pastor, pregar a palavra de Deus, viver aquilo que você tem, ajudar pessoas. Então isso queimava no meu coração muito mais. Por isso eu entreguei, por isso nós temos que cuidar do nosso coração. Porque hoje você pede uma coisa para Deus, que será que lá na frente, se Ele pedir de volta, você vai ter coragem de devolver, entregar para Ele? Porque nós temos que entender que nós somos apenas mordomos, nada é nosso, nem o dom da vida nós temos, você não tem. Se Ele quiser falar, a ceia chegou, levar o Fabrício, foi, não tem o que eu fazer, Ele está no controle de todas as coisas. Então você tem que estar pronto para realmente saber que na hora que Ele te chamar ou pedir aquilo, você tem que entregar. Senão Ele vai falar, ei, servo mau e negligente, vai para o fogo, sabe? E cada um conforme o seu chamado. Claro que quanto mais é dado, mais foi dado para mim, mais está sendo cobrado, mais vai ter que ser renúncia, maior é a responsabilidade. Então cada um vai ter a sua responsabilidade em cima daquilo que Ele chamou. Então você tem que sempre se atentar àquilo que Deus chamou. Não adianta você querer fugir, achar, claro que tem fases difíceis na vida, mas não adianta. Quando Ele te chama, você vai ter que fazer. Aquilo vai te incomodar tanto que você não vai conseguir viver fora do teu propósito. Amém? Estão comigo aí? O terceiro ponto é gratidão que nos desafia as críticas. Gratidão que desafia as críticas. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado, Jesus disse a si mesmo, ou seja, ele disse a si mesmo aquilo que eu falei no início: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Então realmente a pessoa de gratidão, ela desafia as críticas. Vão me criticar, eu não estou nem aí. Igual aquela mulher que foi, acreditou que meio que se rastejando, meio que eu vou tocar na hora das vestes dele, eu vou tocar, porque se eu tocar certamente eu serei curada. E ela também desafiou, foi lá e tocou, ela recebeu o lugar. Aqui também, ela falou, não quero nem saber do protocolo. Esse cara aí não deu nada para Jesus, porque lá na época era isso, a pessoa chegava, ele ia lá e lavava os pés da pessoa, como um sinal de honra e tal, ungia a cabeça da pessoa, também era algo que fazia na tradição. Então, ele não fez nada ali, e ela foi lá, eu não quero nem saber o que eu vou fazer, entregou o que era melhor. Então ela desafiou. Simão, o fariseu, criticou a mulher e Jesus. Se você for ver, automaticamente ela também critica Jesus, ele também critica Jesus. Não só a mulher, ela fez isso, aquilo, mas Jesus por ter deixado. Por isso que ele fala, se esse homem fosse profeta de verdade, então ele já questiona quem Jesus era. Porque ali, lembra que eu falei que era um convite meio duvidoso? Porque eles queriam pegar Jesus em algo. Esse cara aí, eu acho que não é profeta não. Está falando que é profeta, mas essa mulher aí está tocando nele, é uma pecadora. Só que Jesus estava querendo curar outras coisas dele. Jesus estava querendo falar, ela se humilhou na minha presença, ela está aos meus pés, ela entregou o que é valioso.
E até hoje estão falando dela por esse ato. Então ele criticou também Jesus. Ele não conseguia entender que a graça de Deus não olha para o passado das pessoas, mas para o arrependimento e entrega. E é verdade, esse Simão, o fariseu, ele não olha como Deus olha, ele não olha para a vida de hoje da pessoa, como ela está, mas ele sabe que Deus tem graça sobremaneira derramada sobre a vida das pessoas. Deus nos vê como um ser completo já, nós só vemos agora, o hoje. Por isso que às vezes nós ficamos aflitos: ei, como que eu vou conseguir? Pô, mas se Deus prometeu isso, como que vai acontecer? Mas Deus já está vendo pronto. Ele está vendo aquilo que você chama de luta, para ele isso é um processo. Ele está vendo que é um processo para você chegar aonde você precisa chegar, sabe? E às vezes isso que você está passando é só estar te equipando para você chegar lá mais forte. E você precisa disso, você precisa ser forjado. Sabe por que a pessoa vai entrar, seja no exército da vida, numa polícia? Ela precisa ser treinada antes. Ela tem todo um treinamento, porque se vir a guerra, estourar a guerra, ela tem que estar pronta. Mas não sabe nem pegar arma, não sabe como lutar, porque eu sei lutar, mas você tem que lutar com as armas certas. Quais são as armas que você tem lutado hoje? Qual tem sido os seus medos que tem te paralisado? Para que você rompa essas barreiras, para que você não ligue mais para as críticas. Aqui também eu coloquei o testemunho. Esse aqui, eu acho que todos nós, quando aceitamos Jesus, decidimos por Ele, viver para Ele, que nem aquela música dele, como que é? É porque dele, por Ele, por meio dele são todas as coisas, nem sei, mas está essa música que vai gastar a vida por Deus. Ontem foi falado isso. Mas quando a gente decide por viver por Jesus, nós precisamos romper isso também, a amizade, os amigos. Eu quantas vezes estava ali, o Henrique também é prova disso, já tinha convertido, e os meninos que estavam no mundo e não tinham ido para a igreja ainda, o Dani também é prova. Os caras vinham ali com bala, doce, mas não é essas balas que vocês imaginam, esses doces, é aqueles que deixam meio doido. E a gente ia passar e os negócios. Não é possível que você está feliz, cara, com uma mulher só. Está feliz, cara, com uma mulher só, sem ir para as festas. Não é possível. E os caras vinham mais felizes ali, falando de Deus e tal. Então, eu tive que realmente não se importar com as críticas deles. Porque, não, crente é tudo não sei o quê. Esses crentes aí só falam, não vivem a palavra. Conheço uma pessoa que eles começam a ver um mau testemunho que às vezes eu e você damos, porque a pessoa de fora vê esse mau testemunho que eu e você damos e rotula. Não, mas você não viu aquela menina lá? Vai na igreja todo domingo e sai com todo mundo, dorme com todo mundo. Aquela outra ali fala mal da vida dos outros. Aquele cara lá está levando para todo mundo, fala que é crente. Aquela pessoa sabe, coisas que às vezes nós fazemos e damos mau testemunho. E meus amigos, do mesmo jeito, não, cara, mas não dá. Então teve que romper. Também, com os parentes também é a mesma coisa. Porque as pessoas de perto, talvez você está passando isso. As pessoas de perto são as que mais te julgam. Acho que por isso que Jesus disse: profeta não tem honra em casa. Não é esse o filho do carpinteiro, José lá? Quer dizer, é o Messias? Aonde? Esse cara eu vejo, ele ia falando palavrão. Esse cara aí xinga todo mundo. Esse cara aí eu vi fora do sinal, não está nem aí. Maltratando os outros na fila do mercado. Então as críticas vão vir, e os teus parentes às vezes são os primeiros que vão estar te vendo, te julgando, falando. Só que você tem que continuar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque de glória em glória. Você não está pronto, e nem eu, mas nós estamos cada dia mais avançando, crescendo na fé e na graça, buscando o conhecimento do Senhor. Esse é o segredo para que a gente possa ter um coração grato, sabe? Romper, não se importar com as pessoas. Próximo ponto é a gratidão que responde ao perdão. A gratidão que responde ao perdão, nós vemos Maria ali, a pecadora, rompendo isso. O Lucas 7,47 diz assim: portanto, eu lhes digo,
Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco ama, a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nós vemos que Jesus mostrou que o amor dela era proporcional à consciência do perdão recebido. No seu gesto não foi apenas para ganhar perdão, mas uma resposta do que havia recebido. Então aqui nós vemos que Jesus perdoa os pecados dela, mas como eu coloquei aqui, ela tinha consciência daquilo que ela foi perdoada. Na Bíblia não fala do pecado que ela tinha. Chama ela de mulher pecadora ali, pesquisei várias coisas, não consegui achar o pecado dela. Mas é certo que estava na boca do povo. Vocês concordam comigo? Sabe, aquela ali está na boca do povo. É mais ou menos assim. Talvez ela era isso, porque as pessoas sabiam, rotularam ela como uma mulher pecadora. E se ele é profeta mesmo, ele sabia quem estava tocando nele, porque ele deixou ela ficar beijando os pés dele, tocando nele está errado. Então, ela sabia o quanto ela foi perdoada, por isso que ela amou muito. E Jesus chega até a fazer essa mensagem, essa parábola com Simão. Falou: aí Simão, tem dois caras, um devia 500, outro devia 50. Só que nenhum dos dois ia poder pagar essa dívida. O credor foi lá e perdoou os dois, perdoou a dívida completa. E qual que me amou mais? Ele faz essa pergunta: qual você acha? Ele pergunta: qual você acha que me amou mais? Ele vai falar: creio eu, julgo eu, que aquele que devia 500, que devia mais. Daí ele fala: julgou bem. Daí nesse julgou bem, aquilo que eu entrei no início falando, realmente ele estava julgando aquilo. Só que ele fala no final: quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, para você ter um coração grato, para você querer viver, sabe, aquilo que eu falei da renúncia, do meu salão, de várias coisas que eu já renunciei, para estar vivendo aquilo, é uma forma de gratidão. Eu sei do quanto Deus me perdoou, eu sei de onde que Ele tirou, sabe, eu sei de onde que Ele tirou o pecado que eu estava, da vida que eu estava levando, que levava à morte, poderia levar tanto à morte física, quanto à morte espiritual, que é pior ainda, que eu não quero passar a minha eternidade no inferno, né, ou vivendo, né, no lago de fogo, sabe? Nós temos que almejar isso, e um coração grato, que foi muito perdoado, muito ama, ele não consegue. E sempre, sabe aquelas pessoas que você fala: cara, esse cara é meio fanático, esse cara só fala de Jesus, chega e pergunta o testemunho dele: meu irmão, me conta o testemunho de vida, como foi? Pode ter certeza que ele foi muito perdoado por muitas coisas, por isso ele não consegue não agradecer, ele não consegue ver de outra maneira que não seja agradecer a Deus e colocar tudo que ele pode, todas as fichas dele que ele nos falava antigamente. Hoje as crianças nem sabem o que é ficha. Coloca todas as suas coisas que você tem, todos os seus bens no Senhor. Por quê? Porque ele entende o tanto que ele foi perdoado. Outra curiosidade aqui: na cultura judaica, mulheres pecadoras eram frequentemente marginalizadas. O ato dela não apenas reconhecia o perdão de Jesus, mas mostrava que ela encontrava uma nova identidade em Deus. Então aqui realmente ela estava com uma nova identidade. Ela foi ali, saiu de pecadora para uma adoradora. Ali nós vemos um verdadeiro adorador, que entrega tudo ao Senhor, que, como eu já disse na outra parábola, ela estava aos pés de Jesus enquanto Marta estava preocupada, fazendo um monte de coisa. Ela estava aos pés, e nós cantamos: como Maria, que estava aos seus pés. Então nós realmente queremos estar aos pés do Senhor. Tem aquela música que eu acho bem legal também: muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, eu não sei cantar o resto, mas nós queremos estar aos pés. Quando você fala isso, você não está interessado só naquilo que Deus pode te dar. Quando você quer amor, o cantor, eu creio que ele quis dizer isso: as mãos, eu só quero o que o Senhor pode me dar. O Senhor me abençoa aqui, o Senhor faz isso para mim. A gente vê ele como um gênio da lâmpada às vezes. Não, mas quando você quer aos pés, você fala: eu não se importa com mais nada,
eu sou grato, eu sou agradecido, eu sei que o que Ele me der é bom, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando você faz aquela oração, o Senhor faz a tua vontade, Ele vai fazer a vontade dEle. Mas quem pode fazer essa oração é aquele que está aos pés, aquele que realmente está ali, não se importa, que quando vinha a fase difícil, Ele vai falar: é tempo de luta, é tempo de guerra. Nossa, eu estava vendo música na minha cabeça hoje, estou quase um cantor. Não importa se é tempo de luta, é tempo de guerra, mas você vai estar aqui entendendo que Deus é o teu general. O teu general é Cristo, Ele está à frente. Opa, eu estou revestido com a armadura de Deus, vou para a guerra, mas eu vou com o meu Senhor. Eu vou estar trabalhando, Senhor, vamos junto comigo, o Espírito Santo me capacita, eu vou fazer essa prova no colégio, eu não sei o que fazer, vou ter que falar com uma pessoa ali, e aí, nós precisamos ter essa comunhão, buscar ser um adorador, um coração grato, não é simplesmente, obrigado Senhor, não, é você nas suas atitudes mostrar que você é grato, você fala: não, eu não vou perder esse culto por nada, eu não vou perder esse culto, isso aqui é para você que faltou, falando aqui na telinha. Por quê? Porque você entende quem Ele é. O culto não é para nós, sabe? Algo que eu falei para eles: olha, nós vamos começar o culto no horário, vocês vão ver que sempre no máximo 5 minutos, tolerância. Mas a gente vai começar o culto 10 e 5 no máximo, das 10 às 10 e 5. Por quê? Porque o culto não é para mim, não é para vocês, o culto é para Ele. Sabe, vocês precisam entender que o culto é para Ele, não é para nós. Então por isso que você fala: eu não vou faltar esse culto, eu preciso demais dele, eu quero ir lá cultuar, entregar, porque sabe, o culto antigamente, o que eles faziam? Eles tinham que vir entregar um cordeirinho ou a oferta, que você fez hoje no Pix, no dinheiro e tal, mas a oferta antigamente, você ia lá, pegava o melhor animalzinho, entregava lá e era oferta ao Senhor. Hoje Ele se fez sacrifício vivo por nós, e nós agora entregamos o nosso corpo. Romanos 12, ele diz que o culto racional é isso: você se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está querendo dizer? Ei, o teu sacrifício é o que? É você vir aqui, só que não tem que ser sacrifício, tem que ser uma honra. Você está aos pés dele, entendendo, colocando tudo nas mãos dele. Amém? Diz assim, o verso de Romanos 11: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E realmente, tudo é por meio dele e para ele. Tudo são todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Tudo é para o Senhor. E nós temos que priorizar Ele. A gratidão é uma resposta natural de quem foi transformado pelo perdão. Então, quem foi transformado pelo perdão, a resposta dele é uma resposta natural. É o que? É você realmente estar nos pés, é você ser grato. E o último ponto aqui que eu quero falar: a gratidão, ela deixa um legado. Quando você é uma pessoa grata, quando você vive em gratidão, você vai deixar um legado. Olha o que aconteceu nessa história. E aqui eu separei esse verso aqui em especial, que ele está em Mateus 26, 13, mas é a mesma história. Lembra que eu falei que ele está citado nos 4 evangelhos? Eu lhes digo e lhes asseguro que onde quer que for pregado este evangelho, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então ele está dizendo que isso que ela fez, essa obra de gratidão, esse amor que ela demonstrou com Jesus, essa história, onde for pregado o Evangelho, tem que ser contado isso. Sabe, quando eu li isso a primeira vez, eu falei: Deus, nossa, será que então todo culto, eu me coloquei assim, todo culto da oferta, nós temos que falar isso? Porque ela foi lá e entregou o seu tudo. Mas não quer dizer sobre dinheiro, quer dizer sobre o coração, quer dizer sobre uma vida de adorador. Ela é uma verdadeira adoradora. A Bíblia diz que de fato vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então adorar o Senhor em espírito e em verdade é isso: nós estarmos aos pés como Maria, rendendo aos seus pés, vivendo tudo aquilo que Ele tem, para que nós possamos deixar um legado. Sabe, e nós precisamos deixar um legado. Agora talvez minha esposa chore aqui, que eu vou falar da avó dela. Porque um verdadeiro adorador, ele deixa um legado.
futuras gerações. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Hoje eles estão balançando aqui, mas eu quero deixar um legado, claro, até para os seus filhos, para os seus familiares. Aquele pastor lá realmente ele se entregou, ele vivia para Deus mesmo, ele era diferente de outras pessoas, não porque ele era melhor, mas não porque o coração dele era agradecido, porque ele sabia o pecado, que ele era um pecador, e por isso ele decidiu gastar a sua vida para Jesus, ele decidiu se entregar de corpo e alma e viver, sabe? E a Dona Yara, a avó da minha esposa, quem conheceu? Quem conheceu? Então, ela faleceu ano retrasado, né? O ano passado ela faleceu. Mas eu digo que ela foi uma pecadora assim. Todos nós somos pecadores. Mas uma pessoa que realmente deixou um legado. Se hoje vocês veem a pastora Lani cantando aqui, adorando o Senhor, é porque ela pegava a netinha dela e levava para a igreja, levava junto, ensinava a cantar, falava: ó filha, assim. Quantas vezes nós morávamos à frente da casa dela, assim, a pessoa mais velha já fica mais ruim, mais crica, mas eu acordava de madrugada várias vezes e via entre a minha janela e ela lendo a Bíblia de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, orando. Então ela estava ali preocupada em gerar um legado para a família, porque ela sempre falava de Deus para a gente e tal, do jeito dela, e ela foi construindo um legado. E hoje os reflexos daquilo é que uma próxima geração está adorando o Senhor em espírito e em verdade, vivendo o propósito daquilo que Deus criou. Ela está lá nos céus junto com os anjos e tal, mas ela está vendo: eu cumpri aquilo que Deus colocou para mim, sabe? Então você, vovó, não deixe morrer as coisas, sabe? Aquelas coisas que talvez você fale que seja mais de Natal, aquilo que vocês se reuniam em família e não se reúnem mais, que eu tenho memórias até no nosso PG dessa semana. O Gabriel citou algo assim lá, que a nossa avó, os nossos avós, nós temos várias memórias deles, em qual nós se reunimos em família e tal, e isso estava se perdendo. Mas estava se perdendo por quê? Porque a próxima geração de avô, eles têm que manter isso. Ou seja, minha mãe, a mãe do Gabriel está aqui, eles têm que manter essa chama acesa para manter o legado que a mãe deles deu para eles. E nós vamos estar vendo isso, temos que manter aquilo que elas não deixaram. Esse tipo de tradição nós temos que manter, para que nós possamos manter vivo aquilo que Deus tem para nós, que é a família. Você ser grato a Deus. Queria que você se colocasse em pé. E como eu estava falando aqui, a gratidão, ela vai deixar um legado, e um legado para a eternidade, porque você vai agradecer ao Senhor e o Senhor vai te recompensar. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, nós falamos aqui sobre romper barreiras para estar aos pés de Jesus. Eu não sei qual barreira você precisa romper para estar aos pés. Nós também falamos sobre você oferecer o seu melhor, sem medir esforços ou preços. Sabe o que você precisa oferecer para Deus? Será que você não está oferecendo pouco para Deus? E está exigindo muito? Você exige muito de Deus, mas você oferece muito pouco. Sabe, nós precisamos enfrentar as críticas e manter a nossa devoção a Deus, indiferente daquilo que estão te criticando, falando para você. Rompa isso e mantenha sua devoção ao Senhor. Responder o perdão com amor e entrega total. Você precisa responder, sabe? Olhe para trás, olhe aquilo de onde que Deus te tirou e responde isso em amor. Vá, escolha estar aos pés. Sabe, ninguém vai te colocar aos pés de Jesus nessa manhã, mas você precisa decidir vir aos pés do altar. Você precisa decidir estar aos pés. Sabe, a primeira coisa é você não se reconhecer como pecador. Você precisa reconhecer, vir aos pés e viver tudo aquilo que Deus tem. E sabe, por último, você precisa deixar um legado para impactar as futuras gerações. Chega de viver no mundo, chega de viver no comodismo, e
ministrar uma canção. Eu quero deixar aqui aberto para você que quer estar aos pés, sabe? Você que quer viver o propósito eterno de Deus, fique à vontade, em nome de Jesus.